E aí, meu povo, eu sou o fisioterapeuta Ramon Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. As pessoas mais próximas de mim sabem que eu tenho dois filhos e que um deles, o José Emanuel, é autista. A gente descobriu que ele era autista só quando ele tinha 1 ano e 6 meses e com 2 anos ele começou a fazer as terapias. E eu confesso pra vocês que antes de saber que o José era autista, a gente não tinha muita noção do que era o autismo. Eu mesmo sendo profissional de saúde, não sabia muita coisa. Bem, mas como a necessidade é a mãe de todas as professoras, por causa disso, eu fui atrás de estudar mais sobre o autismo. E hoje é uma das áreas que eu estudo também. Mas uma coisa que eu não sabia, e eu tenho certeza que muita gente também não sabia, é que a fisioterapia é uma das partes bem importantes desse rol de terapias do TEA. É uma coisa que eu vou apresentar para vocês hoje. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar a importância de você levar o seu filho autista para a fisioterapia. Então, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal e manda a vinheta. Bom, o transtorno do espectro autista é definido como um distúrbio do neurodesenvolvimento, que no caso vai comprometer aspectos de interação social e de comportamento também. Também afeta a comunicação verbal e não verbal e também tem características como apresentar estereotipias, movimentos repetitivos. Além também do que o autista geralmente tem um certo distanciamento social das outras pessoas. Ah, mas qual seria a origem? Qual é a causa do autismo? Ele não tem nenhuma causa 100% definida cientificamente. Porém, acredita-se fortemente na teoria de que seja de origem genética. Bom, e o diagnóstico do autismo, ele não é dado de primeira, assim, de cara, quando se vê o paciente. Na verdade, ele é feito de forma clínica, observando-se entre os profissionais que fazem as terapias o comportamento desse paciente. Todas as suas interações, as suas não interações, todas as suas dificuldades também. E existem 3 graus, e essa aqui é uma parte que gera muita confusão na vida das pessoas. No primeiro grau, existe uma certa dificuldade de interação com as pessoas. Só que a pessoa que está no primeiro grau do TEA, ela ainda consegue ter uma certa interação social. Porém, isso não quer dizer que não tenha outras dificuldades do TEA também. Ou seja, no primeiro grau, a pessoa autista, ela também tem suas dificuldades, só não é muito mostrado. E isso que gera muita confusão em relação ao autismo no primeiro grau, porque as pessoas acreditam que não precisa de terapia nesse grau. E sim, precisa. O segundo grau, que é o moderado, de certa forma ele é um pouco mais difícil do que o primeiro. E necessita de um pouco mais de interação das terapias e um pouco mais especializado naquele paciente. E no terceiro grau são aqueles pacientes que estão com total dificuldade de apresentar uma certa interação social, muitos movimentos repetitivos, muitas crises. Entre tudo isso, necessidade de terapia intensa e totalmente especializada. Bom, entendendo isso, beleza, mas por que eu preciso levar meu filho na fisioterapia? Ramon, o meu filho já recebe atendimento de fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista. Por que isso tudo agora? E a fisioterapia além disso? Gente, uma coisa que vocês têm que entender é que em relação às terapias da criança autista, toda a ajuda é bem-vinda. Não existem terapias demais em relação a isso. Existem terapias que ele precisa fazer. No caso do TEA, para relação à fisioterapia, que pode ser ajudado, o paciente tem vários tipos de dificuldades. A pessoa com TEA tem dificuldade na tensão muscular, hipotonia, problemas na marcha, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e também as estereotipias, que são outra coisa à parte. E também por outro motivo que eles precisam ir para fisioterapia é para conseguir atingir movimentos de motricidade fina, que exigem um grau de dificuldade maior para aquela pessoa. Também tem habilidades como a percepção, a atenção do ambiente que ela está. E esses atributos são bem comprometidos na criança com TEA. No geral, o papel do fisioterapeuta é tratar as dificuldades motoras que aquela criança vai ter. E não são poucas, visto que quando uma criança com TEA ela não tem uma interação boa com o ambiente, porque ela se fecha no seu próprio ambiente, então essa interação com o ambiente dela vai dificultar com que ela tenha certos movimentos adequados, certas interações motoras, certas coisas que ela não consegue às vezes nem subir uma escada. Eu já tive pacientes com TEA que não conseguiam subir uma escada direito, isso já grandes. Então essas dificuldades, essas coisas que parecem mínimas,
são tratadas na fisioterapia. E para ficar mais claro ainda, eu vou colocar algumas coisas aqui que o TEA apresenta nos pacientes e que a fisioterapia pode ajudar. As estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos que tem assim com as mãos, às vezes com a cabeça, às vezes com os pés, é uma das coisas que mais atrapalha os autistas, porque é uma coisa que os autistas fazem para se expressar, porque eles não sabem falar com as palavras muitas vezes, eles gostam de se expressar com o corpo, com seus movimentos. E isso causa esse movimento repetitivo. Só que esses movimentos repetitivos vão, de certa forma, causar uma dificuldade na interação, porque eles não são direcionados a ninguém. Eles são apenas movimentos aleatórios. E esses movimentos aleatórios não correspondem a uma comunicação certa. Na fisioterapia, a gente vai tentar inibir o máximo possível esse tipo de movimento para que ele consiga se comunicar sem precisar deles. Ou se precisar se comunicar usando eles, dá sentido a esses movimentos. Com relação ao tônus muscular, como eu disse anteriormente, não é difícil achar autistas que tenham dificuldades na força, tem um tônus muscular baixo, uma hipotonia. Com isso, o fisioterapeuta vai usar o que ele sabe de melhor, que é fazer exercício para aquele paciente. De uma forma lúdica, é claro que nós temos que fazer com que exista um interesse do paciente no exercício. E assim ele vai ser estimulado ainda mais a fazer suas coisas. Alterações sensoriais. Essa é uma parte bem delicada e que o fisioterapeuta ajuda bastante. Com frequência, os autistas apresentam hipersensibilidade ou hipossensibilidade a toques, a texturas, a cheiros, a sons, a muita coisa. E dessa forma a gente vai apresentar para eles as texturas, outros sons, coisas que façam com que ele experimente todas aquelas coisas, que é uma coisa que a gente faz com bebês até. Quando está tendo a introdução alimentar, que é preciso apresentar texturas para o bebê pegar, botar na boca, experimentar tudo isso, a gente faz com os autistas, claro, não só com comida, com outras texturas também. E onde isso é mais evidente é nos pés e nas mãos. Por isso que é importante apresentar esse tipo de textura para as crianças autistas, porque isso vai dificultar em outra parte que eu vou falar agora, que é exatamente em relação à marcha. Por quê? Uma das maiores características do autismo é a criança andar na ponta do pé. Isso vocês já devem ter visto em muitos lugares. No geral, essa forma de andar é porque ele tem essa hipersensibilidade na região plantar, né? Na parte de baixo dos pés. E isso faz com que ele ande na ponta do pé, ou então também seja uma estereotipia que faz com que ele se expresse daquela forma. Porém, quando isso é frequente, quando ele anda só dessa forma, isso pode causar contraturas na panturrilha, pode causar outros problemas musculares. Então isso é uma coisa que é preciso realmente ser inibida. Além disso, problemas na coluna podem vir a aparecer por conta de uma compensação muscular, causando uma certa hiperlordose. O fisioterapeuta também pode usar técnicas como a ecoterapia e a fisioterapia aquática, popular hidroterapia, que também são bem evidentes em relação ao autismo. Bom, gente, eu sei o que vocês passam em relação a terapias dos seus filhos. Eu sei disso porque eu levo o José para as terapias dele. Eu sei o quanto é cansativo para vocês, para as crianças também muitas vezes. Mas o que eu queria dizer para vocês é que é necessário. É totalmente necessário. Um dia vai acontecer de você olhar para trás e ver o quanto seu filho ganhou, o quanto ele evoluiu, o quanto ele já chegou, qual partes ele não conseguia fazer, o tanto que foi conquistado e você estava lá, sabe? Não é difícil você ver a dificuldade no momento que você está levando seu filho lá, mas ainda é mais gratificante você ver o quanto ele ganhou. Eu digo isso porque o meu filho, o José, ele ganhou muito. E a nossa família é muito grata a Deus e aos terapeutas dele por todo o esforço que eles fazem. Encontrem bons terapeutas para os filhos de vocês. A única coisa que eu peço é isso. Encontrem bons terapeutas. Vão atrás. Corram. Porque um dia os filhos de vocês vão agradecer. Um dia tudo isso vai valer a pena. Nesse dia 2, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Estamos juntos. A minha dor é a dor de vocês. Mas a gente vai vencer. Eu tenho certeza. Deus abençoe vocês e até a próxima.